Quando você tem que escolher algo, você olha para aquilo que é mais vantajoso para você ou para o outro? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para você, para toda a família. Que Deus possa te acompanhar ao longo desta semana e que possamos viver sempre a experiência da palavra. Quero te convidar a pegar a palavra em Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Diz assim: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Se quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Olha só, esse leproso procura ele vai falar, pedir a Jesus para que pudesse tocá-lo e lógico, Jesus quer tocar a cada um de nós. E ele cura aquele leproso e pede a ele para não contar, mas para procurar o sacerdote. O que acontece? Quando ele conta, Jesus precisou então sair. E nós temos aqui uma troca. O leproso volta para a cidade, porque quem estava com lepra deveria ficar fora da cidade, e Jesus, que estava na cidade, tem que sair da cidade. Jesus tem que ficar em regiões desertas, tem que se afastar, troca de lugar com aquele que ele curou por causa das consequências. É interessante essa dimensão quando o outro é tão importante quando o outro se torna tão importante para mim, quando eu sou capaz de trocar de lugar. Isso pode ser fisicamente, como acontece aqui, Jesus tem que deixar a cidade, ele entra e Jesus sai, mas também pode ser uma troca interior, quando eu me percebo no lugar do outro, quando eu me coloco ali no outro, eu vou escolher por aquilo que ele prefere. Lógico, desde que isso não seja pecado, e também com aquela pergunta que se faz: você quer trocar com o outro? E essa pergunta, meus caros, você precisa fazer muitas vezes para você. Você quer realmente trocar com o outro? Quer fazer aquilo que é bom para ele em vez de bom para você? Porque tem vezes que, sinceramente, nós não queremos isso. Dou um exemplo. É muito comum aqui nas nossas casas termos um momento de lazer e tem que escolher um filme. Gente, às vezes demora mais escolher o filme do que realmente, às vezes, assistir o filme. Por quê? Porque tem um monte de gente com várias opiniões. Tem uns que quer assistir filme de romance, outro quer fazer filme de guerra, eu que estou lá sempre querendo assistir documentário, o outro que quer assistir baseados em fatos reais, o outro... E aí, escolher um filme se torna muito difícil, porque, primeira coisa, é impossível agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. E aí você tem que fazer uma escolha. E se na fraternidade não tiver pessoas dispostas a entrar no outro e a ter prazer em oferecer o melhor ao outro do que a si, nós acabamos criando sempre um clima difícil, porque é cada um no seu gosto. E isso é uma realidade nos vários lugares, porque pode ser um filme, pode ser a escolha de um carro, pode ser uma escolha do programa que vão fazer no final de semana, porque a todo momento nós temos que fazer escolhas. E quando nós temos que fazer escolha, nós temos um problema a resolver.
Se você não tivesse que fazer escolhas, não teria problema. É só ir lá e fazer aquilo. Se você só tem dinheiro para fazer aquilo, pronto, acabou, não tem conflito. Mas justamente porque a gente só tem a capacidade de fazer várias coisas, nós entramos em conflito. São Paulo vai dizer assim, né? Pego aqui, São Paulo está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 31 ao 11:1, diz assim, né? Fazei como eu, que procuro agradar a todos e em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitem a mim, porque eu imito a Cristo, porque no fundo vocês estão imitando a Cristo. Procurai aquilo que é bom para todos. E aí está, o quanto eu estou disposto a entrar nessa vida do outro. Algumas pessoas dizem assim para mim, mas padre, fazer isso daí faz com que eu perca minha personalidade, eu tenho os meus gostos, e se eu cedo todas as horas, eu perco. O que temos aqui é que você é o que você é, independente daquilo que você faz. Você não é aquilo que você escolhe, e é óbvio, você tem que ter gostos, e você pode apresentar, e você deve apresentar. Mas, ao mesmo tempo que você apresenta, você está disposto a perdê-los. Essa é a pobreza. Não é não ter gostos, não é não expressar, não é não falar, é estar disposto a perder em prol do todo, em prol de todos. Lógico, desde que isso não seja pecado. Você, por exemplo, pode ter o gosto de ir na igreja, e aí os outros não têm gosto para ir na igreja, você não vai na igreja. Não, aí é pecado. Aí é fora da graça de Deus. Não é nesse sentido. São aquelas escolhas que justamente são parte do nosso cotidiano e que às vezes estão sobre essas bases, de que um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, e precisamos escolher. Mas então eu vou viver insatisfeito. Aí que está aqui a chavinha das coisas. Essa diferença é muito importante, porque senão você vai no psicólogo, o psicólogo vai te falar para fazer outra coisa, nada a ver do que eu estou te falando, mas é que o teu gosto e o teu prazer pode estar em agradar o outro, e isso é bom, porque sai de agradar a você e começa a agradar o outro, mas não pode parar aí, precisa o teu gosto estar em Deus, de tal ponto que aquela comunhão, que é uma coisa desejada pela vontade de Deus, aquela comunhão te faz tão bem quanto ter assistido o filme que você gostaria. Você fica mais alegre por ter encontrado esta comunhão do que ter assistido o filme que você gostaria. Essa é a graça. É uma pequena mudança que, na verdade, é uma grande mudança, mas isso é vida de oração, isso é relacionamento com Deus, porque sem essas coisas, meus caros, vamos voltar àquilo que você precisa ceder algumas coisas, outras coisas você precisa realmente fixar, porque a gente precisa também ver os nossos desejos interiores, aquilo que não, a gente vai parar aí, entende? E eu não estou para condenar isso daqui, porque eu entendo humanamente todas essas coisas. Mas eu quero que você dê um salto. Eu quero que você vá além, entende? Eu quero que você entre em outros desejos mais profundos. E isso fará um bem a você, mas ainda fará um bem porque tem uma presença de tudo isso, que é Ele que nós buscamos. Vamos juntos. Que Deus nos dê a graça de compreender essas coisas. O outro entre. A gente pode sair de cena, mas a gente já é feliz e eu quero que você seja curado para que você entre e, se necessário, eu saio, porque eu prefiro a tua alegria do que a minha, mas no fundo, a minha alegria não está em ti somente, está nele.
em fazer o que Ele me pede. E quando eu faço o que Ele me pede, me torno alegre, me torno feliz. Essa é a diferença dos santos. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.